Hoje vamos falar sobre um santo bastante popular, mas cuja vida e virtudes são pouco conhecidas. Estamos falando de São Jorge, o grande mártir. Muitos de nós conhecemos a lenda do dragão associada a São Jorge. Mas será que essa história é real? Será que São Jorge realmente matou um dragão? E qual a relação desse episódio com a verdadeira história de São Jorge? Vamos explorar tudo isso e muito mais neste vídeo. Então prepare-se para mergulhar na história e descobrir alguns segredos sobre a vida deste santo tão importante. São Jorge e o dragão. Vamos falar inicialmente sobre a lenda na história deste santo. São Jorge foi um soldado romano que viveu no século III. A lenda conta que ele fez acampamento com suas tropas na região romana, numa região próxima à Líbia, norte da África. Existia ali um dragão que devorava pessoas e aterrorizava a cidade. Com o intuito de manter o dragão longe da cidade, eles ofereciam oferendas para ele como alimento, para que ele não perturbasse mais a cidade. Mas começaram a oferecer pessoas ao monstro, chegando ao ponto de oferecer até as crianças. O sacrifício então caiu sobre a filha do rei, que tinha apenas 14 anos. A menina foi em direção ao seu cruel destino e deixou a cidade. Ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu pôr fim a tudo isso. Montou em seu cavalo branco e partiu para a batalha. Contudo, fez uma exigência ao rei. E o rei deu a sua palavra, que se trouxesse a filha de volta, ele e todo o reino se converteria ao cristianismo. O rei aceitou, então São Jorge partiu para a luta com o dragão. Depois de muita luta e oração, São Jorge acertou a cabeça do dragão com uma poderosa espada. Depois São Jorge gravou sua espada debaixo da asa do dragão. Assim, São Jorge prendeu a fera e a levou arrastando-a até a cidade, levando-a consigo a princesa sã e salva. Lá, São Jorge, sendo observado pela multidão, cortou a cabeça do dragão e fez com que o rei e todas as pessoas da cidade se tornassem cristãs. Nós estamos acostumados a ver as imagens de São Jorge que mata um dragão, e isso levou muitas pessoas e até os estudiosos a duvidarem da existência de São Jorge. De fato, o episódio que é narrado pela lenda de São Jorge matar o dragão é uma coisa lendária. Mas a existência de São Jorge e a santidade de São Jorge não são lendários, e todos nós cristãos devemos reconhecer isso. São Jorge foi um soldado romano no tempo do imperador Diocleciano. Ele entrou logo cedo para a carreira militar e foi exemplar, pois ele era cheio de talentos, obediente, perfeito em tudo o que fazia, que logo foi elevado para cargos superiores, promovido para a guarda pretoriana, ou seja, era a guarda pessoal do imperador. Entretanto, o imperador Diocleciano, naquela época, começou a desencadear uma grande perseguição, pois os cristãos não aceitavam fazer sacrifícios a seus deuses e sacrifício ao imperador. Isso estava trazendo má sorte ao imperador
e era por isso que eles perdiam as batalhas nas guerras, pois os cristãos não aceitavam fazer sacrifício a seus deuses e ao imperador, e por isso eles achavam que isso estava trazendo má sorte ao império, e era por isso que eles perdiam as batalhas nas guerras que travavam. Então, o imperador mandou iniciar uma tremenda perseguição aos cristãos. Começou a fixar nos vários prédios públicos decretos proibindo o culto cristão. Mas São Jorge, quando viu que aquilo era extremamente injusto, começou não somente a defender os cristãos, como assumiu isso publicamente, até o imperador descobrir. Mas como São Jorge era um soldado leal e um dos melhores, o imperador quis convencer São Jorge a deixar a fé cristã, pois tinha apreço pelos seus serviços. Ele ofereceu a São Jorge dinheiro, muitas riquezas, cargos superiores, uma promoção dentro da própria carreira militar. Mas São Jorge, inflexível, disse não, que ele não aceitaria aquilo de forma alguma. Primeiro, porque São Jorge não se importava com o dinheiro. Uma prova disso é que os seus pais eram nobres e tinham deixado, ao morrer, uma grande fortuna para ele, que imediatamente São Jorge distribuiu aos pobres. Com isso, o imperador, contrariado à negativa, mandou prender São Jorge na cadeia e tentou seduzi-lo. O imperador mandou colocarem na cela da prisão uma mulher. Em uma noite, lá estava São Jorge na sua cela de prisão quando abre a porta e um soldado entra trazendo uma mulher bonita e sedutora. Ele sai e deixa os dois a sós. Eles fecharam a porta imediatamente e trancaram os dois lá dentro. E ali São Jorge passou a noite na prisão com aquela mulher. No dia seguinte, para a surpresa de todos, quando abriram a porta da cela de São Jorge, encontraram a mulher ali, convertida e cristã. Ela tinha sido convertida por São Jorge e lhe passou a noite toda explicando a boa nova de Jesus e ela se converteu. São Jorge também é um grande modelo e um grande intercessor para aqueles que querem encontrar a castidade. O interessante é que, além do desapego pelos bens materiais, São Jorge também vencia os prazeres da carne para se cumprir os ensinamentos de Jesus. São Jorge, como um grande guerreiro de Deus que viveu na castidade. Aí então, o imperador, não conseguindo seduzi-lo, teve que passar para ações mais drásticas. São Jorge foi torturado, foi martirizado. Esse é o grande São Jorge, que é chamado pelos orientais como o grande mártir São Jorge, ou megalomarte. No final, ele foi decapitado pela ordem do rei por não negar a sua fé. A história possui várias versões e interpretações. Uma das narrativas mais populares é a lenda de que ele derrota um dragão e corta a cabeça, simbolizando a vitória do bem contra o mal. No entanto, é importante destacar que a história real de São Jorge não está relacionada com a imagem popular de um guerreiro que enfrenta um dragão. Na verdade, ele foi um soldado romano que, por sua fé cristã, foi perseguido e martirizado. E é justamente ele que perde a cabeça.
A narrativa em que ele perde a cabeça é uma referência ao seu mártir, em que ele foi decapitado por não renunciar à sua fé. Independentemente da versão da história que se conte, a figura de São Jorge é um exemplo de coragem e devoção. Ele cortou a cabeça do dragão e converteu o rei e a cidade, como podemos ver na sua lenda. Mas, na verdade, ele perdeu a sua cabeça por Jesus e converte pessoas até hoje. Ele enfrentou perigos e obstáculos com bravura e manteve-se fiel aos seus princípios e crenças até o fim. Por isso, é considerado um santo patrono em muitas tradições religiosas e uma inspiração para aqueles que buscam seguir seus passos e viver de acordo com seus valores. Percebemos que há uma diferença muito grande entre as duas histórias contadas. Então, como surgiu a história do dragão? O que acontece é que depois, durante a Idade Média, na época dos Cruzados, eles foram lá na Palestina, na igreja de São Jorge, e lá eles encontraram uma escultura que, na verdade, não era de São Jorge, era do próprio imperador Constantino, em que o imperador Constantino está lá com uma lança e mata um dragão. Esse dragão representava a heresia, porque Constantino combateu a heresia do arianismo. Então logo se formou essa lenda de que São Jorge teria matado um dragão. O importante é nós entendermos que São Jorge de fato matou o dragão da tentação, o dragão da luta contra Satanás, porque todo cristão é verdadeiramente um soldado de Cristo. E é por isso que a gente diz que o sacramento da Crisma é o sacramento do cristão adulto, no sentido de que temos que enfrentar como soldados de Cristo as tentações do demônio diariamente. A lenda de São Jorge e o dragão é uma das mais conhecidas do mundo e tem várias interpretações possíveis. Uma delas é a de que o dragão simboliza o pecado, que ameaça a humanidade e devora suas vítimas como um predador faminto. São Jorge, por sua vez, representa a fé e a coragem, que são capazes de vencer o mal e libertar o povo da opressão. Nessa interpretação, o dragão é uma metáfora do pecado, porque ambos são invisíveis e intangíveis, mas têm um poder real e destrutivo sobre as pessoas. O pecado é descrito na Bíblia como uma força maligna que corrompe a natureza humana e a separa de Deus, seu Criador. O dragão, por sua vez, é uma criatura lendária que simboliza a força bruta e o instinto animal, que podem levar os seres humanos à ruína. No entanto, assim como São Jorge não se curvou diante do dragão e não temeu o seu poder, os cristãos também não devem se render ao pecado e à tentação. A fé em Deus e a força do Espírito Santo são capazes de vencer todas as adversidades e libertar as pessoas da escravidão do mal. São Jorge é um exemplo de fé e coragem que deve ser seguido pelos cristãos que são chamados a lutar contra o pecado e a injustiça em todas as suas formas. Além disso, a história de São Jorge e o dragão mostra que a fé não é apenas uma questão de crença, mas também de ação. São Jorge não apenas orou e confiou em Deus para vencer a batalha, mas também tomou medidas concretas, como ter coragem para negar o pecado e não virar as costas para Deus, como na lenda para libertar a princesa e a cidade do jugo do dragão. Da mesma forma, os cristãos devem agir de acordo com a sua fé, trazendo o bem, fazendo o bem e lutando contra o mal,
em suas vidas pessoais e na sociedade como um todo. São Jorge é um exemplo inspirador de como a fé pode transformar a vida das pessoas e das comunidades. Quando o rei e todo o povo se converteram ao cristianismo após testemunharem a vitória de São Jorge sobre o dragão, eles experimentaram uma mudança radical em suas vidas. Da mesma forma, os cristãos são chamados a testemunhar sua fé em palavras e ações, para que outros possam ver o poder transformador do Evangelho em suas próprias vidas. A história de São Jorge e o dragão é uma metáfora poderosa do conflito entre o bem e o mal e da vitória da fé sobre o pecado. Ela nos ensina a luta contra o mal com coragem e determinação, confiança em Deus para nos guiar e proteger em todos os momentos. Que essa história inspire todos os cristãos a viverem sua fé com mais intensidade e compromisso, para que possamos transformar o mundo em um lugar melhor para todos. A lenda de São Jorge, em que ele derrota um dragão, é uma narrativa simbólica que representa a luta contra as forças do mal e a vitória da fé cristã sobre as crenças pagãs. Embora essa história tenha se popularizado ao longo dos séculos, a vida de São Jorge foi marcada por seu testemunho de amor a Jesus e a coragem de defender sua fé, mesmo diante da perseguição e do martírio. A história real de São Jorge é um exemplo de como a fé pode nos inspirar a superar as dificuldades e enfrentar os desafios com determinação e coragem. Em vez de lutar contra dragões mitológicos, ele lutou contra a opressão e a injustiça, e mesmo diante da morte, permaneceu fiel a seus princípios. A lenda de São Jorge é uma história inspiradora que nos lembra a importância de lutar contra o mal e defender nossos valores. Mas a vida real de São Jorge, seu testemunho de amor a Jesus e sua vitória sobre o pecado, que encontramos uma fonte de verdadeira inspiração e encorajamento. Então, como soldados de Cristo, todos nós temos um dragão para matar como São Jorge. E esse dragão são as tentações. E como a gente vai ter forças para matar esse dragão? São Jorge vivia por causa de Cristo. Essa era a razão de ser da vida de São Jorge. Nós que recebemos a Eucaristia, nós que nos alimentamos com o pão descido dos céus, nós temos que entender, é por Cristo, com Cristo e em Cristo, e por causa dele que nós vivemos. Vale a pena perder tudo para ganhar a Cristo. Então vamos pedir a São Jorge, Mártir vitorioso, São Jorge sobre os dragões infernais, que nos dê a graça de também lutarmos, vivermos por Cristo e derrotarmos os dragões que nos afastam de Deus. Amém.